mas eu nunca vi uma perseguição, ao meu ver, tão grande. Eu vi na semana passada o presidente do PL falando, usando a desculpa mesquinha, medíocre e até pequena, de quem não sabe perder, de quem não sabe, acima de tudo, compreensão dos fatos públicos, do que é uma verdadeira eleição e a escolha do povo, Rômel, em que ele simplesmente disse, não, se eu tivesse ganho, tinham feito isso comigo. Ora, que ridículo. Ora, que pequeno. É vergonhoso. É triste ver um cidadão que se diz de bem usar uma desculpa tão pequena para maldar os outros, para tentar tirar mandatos de pessoas que concorreram de forma digna. Todos os 15 que estão aqui lutaram e lutaram muito. Acho que estou vendo aqui Mamed e Paulo, são da imprensa, mas nunca viram uma campanha tão acirrada, mas foi uma campanha justa. Nós tivemos vários vereadores que perderam aqui com mais de 1000 votos, e hoje estão tranquilos, aceitaram a derrota das urnas, porque quem escolhe é o povo que lá está, e não numa desculpa pequena de fazer isso, como o PL fez em toda a Paraíba. Saibam vocês, eu andei pesquisando, o PL, o Partido Liberal, ele fez isso em toda a Paraíba, que ele se sentiu prejudicado entre aspas. Ele quer mesmo é tirar o mandato popular, prejudicar a federação, é prejudicar também a candidatos que se foram assim candidatos, porque são simples trabalhadores. Eu sou um advogado, mas lá tinha servidor público, lá tem donas de casa, lá tinha advogadas, que todos concorreram de forma tranquila, ex-vereadores, todos concorreram de forma tranquila e aceitaram. Se eu ganhei, outros tivesse ganho, normal, mas foi uma eleição justa. Não vi ninguém, fora aquele rapaz, que eu não gosto nem de citar o nome, levar tanto mal e tanto ódio no coração. E fica dizendo, não, eu também seria perseguido. Perseguido o quê? Quer comparar alho com bugalhos? Quer comparar qualquer um aqui com a maldade dele? Fuja a sua e fique na sua mesquinharia. Relato isso porque é um absurdo você tentar tirar mandatos populares e mandatos de pessoas que fizeram bem e trabalharam de forma digna. Nós somos 11 vereadores de situação, 4 partidos diferentes. Ninguém ingressou nenhuma ação contra partidos de oposição. Ninguém. Poderíamos nós fazer a mesma coisa por maldade, mas o que é que iríamos ganhar com isso? Que benefício iriam ganhar com isso, vereador George? A não ser a comparação com alguém tão maldoso, com alguém tão mesquinho, com alguém tão invejoso. E eu digo sempre que a inveja por si só mata, e ela morre também. Tenho certeza que a todos nós, os 4 partidos que aqui estão sofrendo hoje essa perseguição, nós vamos sair ilesos disso. Porque todos nós iremos demonstrar de forma cabal, limpa e legal que fizemos o certo, que respeitamos a lei, que respeitamos a cópia de gênero. Mas em nenhuma eleição, vereador Assis, vereador Denis, ninguém é obrigado a tirar uma quantidade de voto que qualquer um acha. Nós tivemos homens candidatos que tiraram 4 votos. Por que que uma mulher, e aí eu digo, que é uma perseguição única e deliberada contra as mulheres, por que que ele só entrou na ação contra as mulheres? Chamando de mulheres de laranjas, transformando a candidatura legítima de muitas mulheres em algo que ele quer usar como uma fraude. Porque ele também não usou que teve homens que tiraram menos votos que mulheres. Por que ele não usou que teve um partido aí que recebeu fortunas e fortunas de emendas de fundo partidário? Teve cara que recebeu 40, 50 mil, tiraram 15 votos, 10 votos.
Por que ele não foi atrás disso? Pediu fiscalização no recurso dos fundos partidários? Não, única e exclusivamente foi olhar, perseguir e maldar as mulheres. Isso faz por alguém que é pequeno, porque alguém que quer transformar a mulher, e aí lembro sempre, no mês de março a vereadora Amanda fez, e nós fizemos aqui inúmeras festividades pelas mulheres, e mostramos, e quantas trouxemos aqui, demos uma demonstração clara, que lugar de mulher é onde ela quiser, aonde ela quer estar, e ela tem um direito, um livre-arbítrio. Por que a mulher agora tem que ser perseguida em cada eleição? Vai virar moda? Quer dizer que a mulher agora, todas elas têm que tirar 1000 votos? Ela tem que tirar a quantidade de votos que ele acha que é certo, para poder não ser perseguida? Eu venho fazer esse desabafo, vereador Ananias, porque é muito triste esse tipo de perseguição, muito maldosa. Você querer tirar a legitimidade de uma eleição por se achar superior aos outros, é pequeno. É alguém demonstrar que não sabe perder. Dentro da coligação aqui dele, nós temos um que foi eleito, o vereador Alisson Pipoca, companheiro de bem, nem assinar quis assinar. Não quis assinar, se negou. Ele mesmo me disse: Daniel, não assinei. Sou contra isso. Ganhou quem tinha que ganhar, vereador Radamés. Ganhou quem tinha que ganhar. E, só um momento, vereador, com conselho da parte. É uma questão que nós temos que compreender. Não me cabe aqui, não tenho inveja de ninguém que tira 3.000 votos, 2.000 votos. Eu tirei 838. Estou aqui do mesmo jeito que qualquer um. Teve outros que tiravam menos votos que eu, teve muitos outros que tiraram mais votos que eu, mas todos respeitamos o espaço, todos respeitamos o direito do outro. Não houve dessa parte, nunca vai haver de mim a perseguição a ninguém para tomar um mandato honesto, correto, em que a população assim concede a qualquer um, no momento em que eu concedo a parte ao vereador Ananias Vieira. Estava lhe ouvindo atentamente, Daniel, e dizer que é mais do que justo a sua fala hoje aqui, que é justamente o direito que você está trazendo, dentro da legalidade, o que aconteceu, né? Mas a política tem essas nuances e as pessoas sempre procuram alguma coisa para poder resolver. Fato dessa natureza, eu lembro que em campanha anterior passou da mesma forma, vieram até a mim e disseram: não, vamos fazer isso aqui, vamos entrar. E eu sabia que tinha pessoa que não tinha tirado o voto mesmo. Inclusive, a época era até dentro do próprio PDT, mas nem por isso eu mesmo fui atrás. Eu digo a você que as suas palavras é justo, o que você está trazendo hoje, nessa tarde, noite de hoje, mas justamente o direito, você e seus companheiros estão procurando ter, e com certeza, como entraram sobre os demais também, eu acho que alguns já foi extinto, né? Parece, no processo. Não, nenhum, ainda não. Ainda não, não é isso? Caminhada aí na jornada que vocês estão fazendo isso. O que eu tenho a desejar de tudo isso, que uma boa sorte para todos vocês. Eu acho que muitas das vezes não é muito por aí que se fazem, que você tem a maneira de se fazer política. Eu lembro até, voltando assim, atrás, que teve uma época, quando nós mudamos de partido, que a gente era do PTB e tivemos que sair na eleição que o Fábio foi candidato, e a gente tinha que sair do PTB porque a gente foi para outra sigla, né? Mas nós não terminamos de sair, não, entraram na justiça, quase, a gente andou para João Pessoa um bocado, quase que os cabas tomam um mandato. Mas, graças a Deus, deu certo. É verdade, vereador Ananias, eu disso, né? lembro e agradeço a paz, Vossa Excelência, eu lembro e agradeço a parte do colega, sei da sua hombridade, do seu respeito. Sempre foi um vereador justo, sempre foi um vereador justo, mas essa minha indignação é porque parece até um filme que se repete na minha cabeça. Aconteceu isso no meu primeiro mandato, e quando eu retorno a essa casa, você vê atos tão pequenos, tão esdrúxulos, né, que eu assim digo, de alguém que só quer fazer o mal
e o mal que é plantar na nossa cidade, quando concedo a parte ao vereador Delano. Boa noite, vereador, todos os colegas. Eu acho que na história política de Souza nunca aconteceu isso. Todas as coligações contrárias foram para a justiça, né? Eu acho que a eleição se ganha com voto. No tapete não ganha, não. Se tivesse voto, estava aqui. Agora não tem voto, está fora, né? Então, é triste, só lamentar. A justiça está aí e está vendo que não tem nada de errado, né? Eu acho que o nosso direito é muito bom. Nós vamos sair ileso disso. Eu agradeço a parte e até como para finalizar esse meu desabafo nessa noite de hoje, e meu maior relato é porque eu estou muito numa cabeça muito tranquila. Nós da federação fizemos uma campanha limpa, tranquila, são homens e mulheres de bem, mulheres que se aguerrearam, mulheres que lutaram, mas são mulheres trabalhadoras, que tentaram ocupar seu espaço, e voto é uma consequência muito complicada. Voto não é fácil para ninguém. Todos nós que estamos aqui, nós sabemos disso. No momento em que até abraço o nosso querido João Felipe, que está nessa noite nos escutar, e ele está aprendendo com a vereadora Joana, sua mãe, voto não é fácil, viu, João Felipe? Quando for atrás, você vai saber que é bicho que fura. Mas, ao mesmo tempo, é muito gratificante quando você tem um coração aberto para trabalhar, quando você tem um coração aberto para trazer e fazer o bem à população, como todos nós estamos aqui fazendo, quando consigo a parte primeiro ao vereador Radamés, que aqui olhou, vereador. Por idade também? Por idade, é ele por idade, com certeza. Obrigado, vereador Daniel. É um assunto pertinente, porque, como Vossa Excelência falou, não é fácil chegar aqui. Algumas pessoas que não têm a capacidade de sentar aqui, não têm a capacidade de chegar na casa do cidadão, pedir voto, querendo tomar um mandato limpo, que foi suado, trabalhou. Se não chegou, foi porque o povo não quis, é trabalhar para chegar outra vez. Como Vossa Excelência falou, nosso partido, o PSB, nós tivemos as mulheres mais votadas da história política de Souza, a vereadora Amanda e a vereadora Bruna. Mais de 4.000 votos. Nosso partido, as mulheres, nós não recebemos R$1 de fundo partidário. R$1. Provamos tudo, e graças a Deus, meus colegas também eles entraram contra a ação, o Ministério Público também já pediu indeferimento, aguardando apenas o judiciário, e tenho certeza que durante a investigação judicial, as audiências, a Justiça irá também ver o que o Ministério Público entendeu, que não houve nenhuma fraude no nosso partido, nem no nosso, do PSB, nem na rede, nem no PSD, e o partido de Vossa Excelência, tenho certeza que a Justiça irá fazer jus, uma eleição muito disputada que tirou. E nós podíamos até ter entrado contra outros partidos, que tenho certeza que tinha fraude. Até porque era só olhar na prestação de contas. Mas nós não temos a capacidade de fazer isso. Ganhou quem tinha voto. Ganhou quem o povo quis que tivesse aqui. E tenho certeza que a justiça divina dessa terra irá permanecer com todos os colegas que estão aqui. E o dinheiro que alguns partidos receberam, eles vão prestar conta alguma vez. Nenhum vereador aqui foi eleito com emenda de parlamentar de orçamento secreto, não, nem tirou voto. Sem saber de onde o dinheiro vinha. E toda a Souza sabe. Para você ver que o candidato da oposição derrotado mesmo recolheu a ação que entrou contra o prefeito Helder. E o partido, o PL, assumiu a paternidade dessa ação. Que interesse é esse? Se os interessados desistiram da ação, e o presidente do partido, quem na época assumiu a ação, nem presidente de fato era, que tinha vencido o seu registro de presidente. Mas é isso, a justiça de Deus está aí, da terra também está aí, e vamos aguardar a decisão, que acredito que o judiciário irá acompanhar
o parecer do Ministério Público, porque ficou comprovado que a eleição do nosso partido foram limpa e o povo de Souza escolheu quem queria representá-los. Muito obrigado, senhor. Eu que agradeço, no momento que eu cedo a parte, a vereadora Joana Estrela. Muito obrigado, vereador. Agradeço a menção do nome do meu filho, João Felipe, e aqui eu venho até mostrar o que a história política do meu pai me ensinou, e é isso que eu ensino para os meus filhos até hoje. Meu pai sempre foi eleito conquistando votos. Nunca foi abastado de dinheiro, nunca esteve em campanhas políticas milionárias, foi até vítima de ações judiciais. E nessa não seria diferente. A gente está trazendo uma coisa aqui que é público, é respeito à democracia. Nós fomos às ruas, nos candidatamos. Eu, sinceramente, eu não acredito muito em compra de votos, porque por mais que tenha alguma coisa em troca naquele momento, o eleitor, quando vai para a urna, é só ele, Deus e a urna, nada mais. E ali a consciência pega e você só vota em quem quer. Então, não adianta a gente estar aqui enfatizando questões burocráticas, legais, porque a população escolheu. O que entrou com mais votos ou menos votos, hoje são 15 vereadores iguais, com o mesmo mandato. E direitos, deveres e muitas obrigações, responsabilidades. Mas eu acredito que assim, a gente tem que amadurecer bem antes de entrar numa política, porque quem entra sabendo do jogo. Ou você ganha ou você perde. Ninguém entra com 100% de certeza de uma vitória. Então, assim, que sirva de lição, de aprendizado para quem não conseguiu chegar aqui. Possa ser que não tenha sido o momento, que eu acredito muito nisso, mas não quer dizer que é definitivo. Existem muitas outras eleições daqui para frente, tem possibilidade, sim, de entrar, mas eu acredito que voto é conquistado. Nenhum mandato que seja adquirido em esfera judicial, no meu ponto de vista, é bem-sucedido. Eu tenho alguns exemplos até na minha cabeça, não quero nem citar aqui, mas o voto, democraticamente, quando o eleitor escolhe, eu acho que esse sim vale ser ressaltado, é um mandato popular que deve ser, sim, priorizado. Eu agradeço a participação e concedo a parte, já tinha me pedido aqui ao vereador George. Eu vou tentar ser um pouco mais breve do que os demais. Saudar Vossa Excelência, saudar todos os colegas. Eu coloco um olhar sobre esse tema, vereador Daniel, talvez sobre uma perspectiva diferente da dos demais, porque eu considero que essa reflexão também precisa ser feita. Inclusive, eu fiz essa observação no imediato momento ao fim da eleição, porque nós vivemos um sistema eleitoral hoje que nos impõe uma série de cláusulas de barreira, eu diria, né? Veja, há um apelo de um partido, né? Acho que é Jus Sperniandi, né? Jus Sperniandi. Jus Sperniandi, perdão. E eu acho que as pessoas se apegam a esse direito porque, de alguma forma, encontram eco na própria justiça, né? Eu temo muito falar sobre esse tema. Na verdade, não é temor, né? Eu me reservo muito para falar desse tema porque eu olho para a justiça hoje do nosso país com muita preocupação.
da Suprema Corte aos tribunais primários. Eu convivo com muitos operadores do direito, com advogados, com membros do Poder Judiciário. Tenho amigos promotores, juízes, de estreito laço, vereador Daniel. E eles mesmos, às vezes, questionam essas imposições. Né? Porque, veja, vereador Radamés, você tem que encontrar alguém, 30%, né? A cada 10 candidatos, 3 mulheres do sexo. Isso é uma obrigação. É como se eu quisesse obrigar a mulher a ser candidata. Então, assim, veja, não há, vereador Daniel, na minha opinião, nenhum tipo de ganho para as mulheres nesse aspecto, não. Eu gostaria até de ser dissuadido do contrário, né? Por óbvio, porque eu acho que a mulher não precisa disso para conquistar a vaga, não. E aí eu vou me servir do exemplo que Souza deu, das 3 grandes parlamentares que trouxe essa casa. E com as votações expressivas que Souza ofereceu a ela. Entende? Então, de fato, Vossa Excelência faz, como mesmo disse, um desabafo, e eu acho que nós precisamos nos mobilizar. Vai até ter um encontro, eu tive notícia, que na cidade de João Pessoa, no final de maio, para vereadores. E eu penso que, se há representantes do Judiciário, da Câmara Federal, do Senado, eu acho que nós precisamos apresentar, eu acho, pelo menos, a nossa opinião no que tange a isso. Por óbvio, não entendo que serei aqui referência para manter a minha opinião sozinha e sustentada pelo meu julgamento, vereador Daniel, mas eu acho que, de fato, o nosso país vive um momento em que as leis anotam muito direitos que a gente não pode nem cumprir. Né? E eu vou me apegar a outras coisas, eu me apego a outros exemplos, não apenas na justiça eleitoral. Né? A gente vive um momento delicado hoje. Vossa Excelência trouxe recentemente à tribuna a questão da regulamentação das redes sociais, Vossa Excelência deve recordar. Eu tenho uma opinião, não diria divergente, mas complementar de Vossa Excelência, porque me apavora a ideia de censura, Imagino que todo canal ocupado precisa ser ocupado com responsabilidade. As redes sociais fizeram eco e fazem brado e causam temor a muita gente. A gente vê reputações assassinadas nas redes sociais gratuitamente. Aliás, a gente vê recorrentemente, vereadora Joana, reputações assassinadas nos microfones das rádios de Souza. Todo dia. E as pessoas, vejam bem, e o que é que mais me causa espanto? Essas pessoas, elas passam incólumes, elas passam completamente sãs do tribunal. E qual é o argumento? Liberdade de expressão. Veja, se ela for retratar no outro dia, ela pode destruir uma reputação ali em 10 minutos. Se ela passar 1 hora gastando para retratar o que ela fez, ela não refaz. As mesmas pessoas não vão ouvir. E quem conta um conto, aumenta ponto. Então, veja, eu considero de fato que Vossa Excelência traz um tema muito importante, mas também apresenta essa reflexão, espero ter contribuído com Vossa Excelência, mas de fato eu sinto que nós não temos hoje no nosso país, e aqui eu estou com alguém que eu admiro muito quanto operador do direito, como é o doutor Cláudio, eu não vejo segurança jurídica no país, não. Né? Nós estamos desprotegidos. Até aquilo que parece inviolável, hoje em dia, se coloca em ameaça. Muito obrigado, Vossa Excelência. Eu agradeço a parte e compreendo a preocupação de Vossa Excelência. Eu apenas coloco o seguinte: eu acho que isso muito vai depender, vereador George, da colocação do trabalho que cada partido fizer, e assim o fizer. Nós da federação tivemos o cuidado, isso está anotado na prestação de conta de cada um. Apenas, vereador Abel, as mulheres candidatas receberam recursos do fundo partidário. Todas elas receberam recursos, os homens não. A federação e o PT, PV e o PCdoB tiveram esse cuidado. Quem recebeu foram as mulheres, os negros, indígenas,
que nós não tivemos indígenas, tivemos candidatos negros, e as mulheres, todos eles receberam. Se muito ou pouco, mas receberam, está lá as despesas dele, tudo comprovado, tudo direitinho. Isso vem muito, vereador Jorge. Eu só coloco o seguinte, isso vai depender muito dos partidos. Os partidos têm que pensar e construir suas candidaturas. E nós, hoje, do PT, já estamos pensando em construir essa candidatura do futuro. Eu sei que nós estamos nem há um ano que se passou a eleição, mas nós já recebemos filiações, inclusive, de candidatas do PL que saíram insatisfeitas. Se eu falar dos relatos aqui, coisa triste. Coisa triste o que aconteceu lá. Mas, como eu digo, deixo aqui minha indignação de alguém que digo que não vou baixar a cabeça nunca para um opressor que quer ser o dono da verdade. Não vou nunca baixar a cabeça para quem quer oprimir os outros porque acha que a mesquinhez tem que vencer. Não vou nunca baixar a cabeça para alguém que quer fazer maldade. É apenas isso. Muito obrigado, meus senhores e minhas senhoras.